Olá, começa agora o Brasil Justiça da Associação dos Magistrados Brasileiros. O programa que tem a proposta de debater os principais temas de interesse da magistratura e discutir o futuro do judiciário. No programa de hoje vamos falar sobre o 21º Congresso Brasileiro de Magistrados da MB, que vai ocorrer entre os dias 21 e 24 de novembro em Belém. Em 62 anos de existência, será a primeira vez que a MB realizará um congresso na região norte. Vamos mostrar também como foi a cerimônia do 8º Prêmio MB de Jornalismo edição Paulo Bonavides, que ocorreu em Brasília. Na ocasião, foram conhecidos os 8 melhores trabalhos jornalísticos que envolveram a valorização do judiciário e da magistratura, veiculados por jornais, websites, revistas, televisão, rádio, mídias regionais e de associações filiadas à MB. Ao todo, foram 106 trabalhos inscritos e 24 finalistas. Para falar sobre o 21º Congresso Brasileiro de Magistrados da MB, eu recebo aqui o presidente da Associação dos Magistrados do Pará e também presidente da comissão organizadora, juiz Eider Ferreira. Olá, seja bem-vindo. Também está aqui com a gente o jornalista da MB, Michel Medeiros. Muito obrigada pela presença de vocês no Brasil Justiça. Doutor Eider, para dar início à nossa conversa, eu gostaria de saber como estão os preparativos para o 21º Congresso Brasileiro de Magistrados. Já existe um tema central para o encontro? Existe. O tema central é magistrado do século XXI, agente de transformação social. A MB já organizou uma licitação para verificar quais empresas poderiam organizar e executar o evento e já temos uma vencedora e ela já está promovendo os atos necessários a materializar esse importante evento de reunião da magistratura. Doutor Eider, quando o senhor fala do magistrado do século XXI, qual o perfil desse magistrado? O que ele difere do magistrado, aquela figura a qual estamos acostumados a ver nos tribunais? O magistrado do século XXI ele está mais próximo da sociedade. Nós saímos da condição do alto do pedestal e nos aproximamos com a sociedade a permitir essa maior interatividade entre os problemas sociais e o exercício da jurisdição por parte dos juízes. São inúmeros os projetos desenvolvidos no Brasil todo a confirmar essa preocupação com a aproximação da sociedade. Existe o projeto da MB Justiça e Cidadania, também se aprende da escola, que está sendo executado por vários juízes. O doutor Gabriel Ribeiro do Pará, Rondon do Pará, está executando e eu estive presente no ato que fechou esse programa, onde se terminou com o tribunal de júri organizado, feito pelos alunos. O aluno tomava a posição de magistrado, o aluno assumia a condição de promotor e defensor público e até o réu. Existia todo um aprendizado a permitir que a sociedade entenda o funcionamento do judiciário para compreender as dificuldades que nós temos para executar a cidadania. Temas recorrentes como a celeridade da justiça, por exemplo, serão tratados então nesse congresso? Fatalmente esse é um tema que vira e mexe sempre volta, que é a morosidade do judiciário. Nós temos que compreender que o judiciário não é simplesmente um magistrado. Nós temos a figura do defensor público, nós temos a figura do promotor, nós ainda tem os servidores. Não se pode atribuir toda essa demanda, essa morosidade à figura do juiz. Às vezes nós temos o juiz, não temos o defensor na comarca. Nós temos os dois, não temos o promotor. A falta de uma dessas peças na engrenagem não permite a agilidade no funcionamento da máquina estatal, a máquina do Poder Judiciário. Então esse tema certamente será enfrentado. Doutor Eider, e por que dessa morosidade? Como ela se justifica? Os agentes políticos que assumem do Poder Executivo e Legislativo têm um compromisso maior. Eles se comprometem a cumprir as leis e a Constituição do país. O que acontece, o que vemos na prática? O maior demandante do Poder Jurisdicional, que bate às portas do Judiciário, é justamente ações, violações provocadas pelo Poder Executivo e Legislativo.
Então, se os ocupantes desses cargos tivessem efetivamente esse compromisso de cumprir as leis, nós não teríamos tantas demandas judiciais. Temos os plano Collor, o plano Bresser, da vida Bresser 1, Bresser 2, tudo isso provocado por uma intervenção do Poder Executivo que violou a legislação a permitir essa enxurrada de ações judiciais contra esse ato lesivo do Poder Executivo. Se todos os poderes, o agente político tivesse esse compromisso de cumprir a lei, nós não teríamos, creio, tanta demanda do Poder Estatal no Poder Judiciário. E qual seria a solução da MB? Existe alguma proposta? A proposta da magistratura, eu creio que vem de acordo com o pensamento do presidente Supremo, o ministro Peluso, que vem a ser a PEC dos recursos. Isso nós não estamos pautados para resolver o problema de forma sem dados técnicos. Dados técnicos comprovados que 99% das ações judiciais que chegam ao Supremo são ações repetitivas, são ações simplesmente, a maioria delas, o Supremo Tribunal Federal mantém as decisões do segundo grau, as decisões judiciais proferidas pelas demais instâncias. Então, se vai ao Supremo só para, creio, conturbar, ganhar tempo. Não é admissível, por exemplo, Pimenta Neves cumprir réu confesso, demorar 11 anos para cumprir a sua pena. Então, creio que a PEC dos recursos vem ser valorizar a decisão do segundo grau baseada em dados técnicos que comprovam que boa parte, a maioria, a estúpida maioria, simplesmente se mantém a decisão judicial de segunda instância, da segunda instância. Então, isso eu creio, uma boa saída, que é a PEC dos recursos defendida pelo Supremo e pela MB. No próximo bloco, o doutor Eider Ferreira vai falar sobre os rumos e o futuro do Judiciário. Vamos a um rápido intervalo, a gente volta já já. A Escola Nacional da Magistratura promove, junto com a MB e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, o curso de aperfeiçoamento para magistrados em Direito Eleitoral entre os dias 25 e 27 de abril no auditório da Infam, em Brasília. O curso tem 80 vagas disponíveis e contará com a carga horária de 20 horas aula. Não perca! As inscrições terminam no dia 30 de março. Outras informações no site www.enm.org.br. O Brasil Justiça está de volta com o presidente da Associação dos Magistrados do Pará e também presidente da comissão organizadora do 21º Congresso Brasileiro de Magistrados do MB, juiz Eider Ferreira. Agora vamos falar sobre o futuro e os rumos do Judiciário. Doutor Eider, o brasileiro se ressente bastante da chamada morosidade da justiça. No Brasil, a justiça parece que só vale na quarta instância. Isso não pode ser alterado? Poderia, como nós falamos na última pergunta, se tivesse um mecanismo a permitir a valorização da decisão das instâncias inferiores. Isso comprovado em dados técnicos, repito. E a PEC dos recursos é uma boa ideia para acabar com essa falsa impressão de que eu só consigo meu direito se eu vou até o Supremo. Muitas vezes eu chego ao Supremo para confirmar uma decisão do segundo grau. Então, se a estúpida maioria das decisões do Supremo é só para manter uma decisão já tomada no segundo grau, significa dizer que existe acerto nessas decisões. Eu creio que a PEC dos recursos é uma boa ferramenta para melhorar o objetivo maior da justiça, que é atender cada vez melhor o cidadão. Doutor Eider, mas se por um lado a PEC dos recursos ela vai desafogar os tribunais, por outro lado ela não seria prejudicial ao direito à ampla defesa? Essa é uma das grandes críticas que se faz à PEC dos recursos, só que eu creio que se faz sem dados técnicos, de comprovações técnicas, como eu disse no questionamento anterior. Então, eu creio que existe na PEC dos recursos um instrumento a permitir que casos específicos, essa exceção que não é mantida pelo Supremo Tribunal Federal, como eu já disse, chegue ao Supremo para que ele decida, não, esse caso houve o erro.
Esse caso nós vamos alterar, mas não haveria a possibilidade da PEC de recursos que o cidadão que já tem uma decisão do segundo grau já comece a executar, a exercer o seu direito. Porque senão cada vez mais o que ocorre? O judiciário vem sendo usado justamente para alongar o cumprimento de uma obrigação por determinada parte. Às vezes o Poder Executivo, não, deixa eu sacar esse dinheiro da poupança dos brasileiros, e quando a Justiça definir a nível do Supremo Tribunal Federal, já se passaram 10, 15, 20 anos. Então eu vou ter esse recurso e lá na frente quem vai pagar não sou eu, que violei o dinheiro, ou que confisquei o dinheiro da poupança, mas quem vai pagar outro governante. Então às vezes esse pensamento é prejudicial ao judiciário, à população. Uma outra coisa que é confusa para o cidadão é a questão de se a justiça é uma mesma e as leis são as mesmas, por que há tanta distinção nas decisões entre cada instância? A primeira decide uma coisa, a segunda uma outra coisa. Não deveria ser seguido uma linha tênue, doutor Eider? Existe a súmula vinculante, é um importante instrumento nesse sentido, para o Supremo decide e já força, digamos assim, aquele juiz de primeiro grau já entender daquele posicionamento. Por quê? Não, é uma sinalização do Supremo. Se essa ação chegar aqui no Supremo, nós vamos decidir dessa forma. Então vamos evitar essa tramitação desgastante, digamos assim, para o cidadão, para somente no Supremo ter o seu direito reconhecido. Então eu creio que essa é importante. Essas decisões, como você falou, diferentes, distantes, são questões de interpretação. O magistrado tem que decidir de forma fundamentada. O de primeiro grau não pensa, às vezes, igual ao de segundo grau. Por isso que existe esse duplo grau de jurisdição. O juiz do primeiro grau decide, se o segundo grau entender que a decisão foi acertada, mantém. Se não mantém, ele reforma. E aí, a partir daí, pela PEC de recursos, já poderia ser executada a pena. A pena, no caso do criminal, como foi o Pimenta, o Pimenta Neves, né? Pimenta Neves que demorou 11 anos mesmo tendo confessado desde o início. Aí já cumpriria a pena. Há um déficit de juízes em todo o país. Como atrair novos magistrados? Eu creio que nós poderíamos elencar duas formas de melhorar. A primeira seria um controle maior nos cursos jurídicos. O que nós temos, o bacharel em direito sai da faculdade, sequer sabe manusear os códigos, sequer sabe manusear as leis a permitir o exercício da advocacia. Tanto é que o exame da OAB reprova já boa parte dos novos bacharéis. E quando chega na magistratura, que o exame é muito mais rigoroso, já existe essa reprovação. Então tem que ter um controle, creio eu, nessa fiscalização dos cursos jurídicos. O segundo ponto seria a melhoria das condições de trabalho. Boa parte dos juízes inclusive, são servidores dos tribunais, que ele começa como servidor, depois faz o concurso para juiz. Se ele vivencia falta de condições de trabalho, eu vou para uma comarca onde o magistrado é o juiz, ele vai ter que fazer os ofícios porque não tem funcionário, isso tira, expulsa, não incentiva, digamos assim, os novos magistrados a ingressarem, novos juízes. A pessoa prefere ou ir para a carreira privada, ou ir para o Ministério Público, ou ir para a Advocacia Geral, a advocacia pública, digamos assim, porque lá as facilidades são muito maiores, as condições de trabalho são melhores. Doutor Eider, mudando de assunto, vamos falar agora sobre o 8º Prêmio MB de Jornalismo. No 8º Prêmio MB de Jornalismo, que ocorreu em Brasília no dia 7 de fevereiro, a AMB homenageou o jornalista, professor e jurista Paulo Fernandes Bonavides, considerado um dos maiores constitucionalistas do Brasil. Representando o jornalista, sua filha Marília Bonavides Eloy recebeu a homenagem entregue pelo presidente do MB, Nelson Calandra. Outra homenageada foi a juíza Patrícia Cioli, morta com 21 tiros quando chegava em casa, que fica em Niterói. Em reconhecimento ao seu trabalho, foi criada a categoria especial Combate ao Crime Organizado e Segurança de Magistrados e dos Fóruns. O 8º Prêmio AMB de Jornalismo, ele traz uma grande esperança para as futuras gerações de jornalistas, porque é um estímulo. Foi um sucesso todo o processo, desde do número de inscritos, né? Que foi um número bastante grande, vamos dizer assim, né? Teve mais de 100 trabalhos inscritos. Isso mostra
a credibilidade que a AMB está tendo já nessa atuação. Eu acho que a AMB presta um serviço muito positivo na demonstração disso. Patrícia Scioli é um marco, é um símbolo. A gente fica muito feliz porque a gente entende que isso é coroamento do que a minha irmã fez, todo o trabalho que ela fez ao longo da vida dela, que sempre foi ajudar as pessoas mais necessitadas, as pessoas mais desprotegidas. No próximo bloco, a gente volta a conversar com o presidente da Associação dos Magistrados do Pará, Eider Ferreira, que vai falar sobre os desafios da Justiça Estadual. Não saia daí, a gente volta em instantes. As inscrições para os cursos de 2012, promovidos pela Escola Nacional da Magistratura junto com a AMB, já estão abertas. Ao todo, serão oferecidos 29 cursos que têm o objetivo de aprimorar os conhecimentos dos magistrados, qualificando a prestação jurisdicional. Nos dias 22 e 23 de março, está marcado o curso O Magistrado e a Construção de Modelos para o Aprimoramento da Cidadania e Conscientização da População. 35 vagas estão disponíveis e as inscrições no site www.enm.org.br. O Brasil Justiça está de volta com o presidente da Associação dos Magistrados do Pará e presidente da comissão organizadora do 21º Congresso Brasileiro de Magistrados da AMB, juiz Eider Ferreira. Ele já falou sobre o Congresso, os rumos e o futuro da magistratura e agora a gente quer saber sobre os desafios da Justiça Estadual. Doutor Eider, a partir da decisão do STF sobre o CNJ, que pode investigar os magistrados antes das corregedorias, o que muda? Inicialmente, queremos deixar claro que a magistratura nunca foi e nem é contra o CNJ. Nós simplesmente queremos que o CNJ ou qualquer outro órgão cumpra a Constituição. Foi por esse motivo que nós buscamos o Supremo Tribunal Federal, que tomou a decisão que tomou. Nós, juízes, não tememos ser fiscalizados por quem quer que seja. Nós só queríamos saber a quem defender, a quem nós temos que apresentar a defesa, CNJ ou a Corregedoria Local. O que se tem, pela decisão do Supremo Tribunal Federal, o CNJ terá a possibilidade de começar uma investigação, não esperar a decisão estadual a respeito de determinadas demandas, determinada reclamação. O que nós reclamávamos e exigimos é que essa retirada de competência, digamos assim, esse afastamento da corregedoria fosse de forma justificada. Eu estou começando o processo contra o juiz tal por causa dessa situação. Para nós sabermos a fundamentação do que levou o CNJ a proceder dessa forma. E vai continuar sendo o investigado o juiz como vem sendo há muito tempo, mesmo antes do CNJ, ao contrário do que dizem, as corregedorias locais funcionaram. No Pará, por exemplo, antes mesmo do surgimento do CNJ, em 2005, pelo menos 7 juízes foram aposentados compulsoriamente. Isso é um fato que afasta esse recurso de que, essa justificativa de que os juízes só passaram a ser punidos depois da criação do CNJ. Ou seja, na avaliação do senhor, esse norte que vocês buscavam junto ao Supremo Tribunal Federal foi esclarecido a partir da decisão do Supremo das últimas semanas? Foi aclarar, nós queríamos aclarar, justamente queríamos uma fundamentação. O Supremo Tribunal Federal não acolheu a nossa tese e nós aceitamos a decisão porque estamos no Estado Democrático de Direito. Mas o que nós queríamos é que fosse aclarada, digamos assim, esclarecida a participação do CNJ, que é um importante órgão de fiscalização dos juízes. E isso tem que se deixar claro. Quanto mais pessoas fiscalizando os juízes, melhor. E o juiz, ao contrário do que se diz, é o agente político mais fiscalizado. Nós temos as partes envolvidas no processo, nós temos o advogado, nós temos o promotor, temos a imprensa, temos as corregedorias locais. Uma decisão judicial, um comportamento do juiz, ele passa pela segunda instância, depois pelo STJ, pelo STF. Então não tem profissão mais fiscalizada do que os juízes.
a falta de recursos e de funcionários é uma grave para a Justiça Estadual? É muito grave essa situação, porque no bolo de repartição de competência da Constituição Federal, ou seja, qual juiz julga o quê, coube à Justiça Estadual a maior parte, a maior fatia desse bolo. Só que, no tocante aos recursos financeiros, foi justamente o inverso. Proporcionalmente, a Justiça Federal recebe muito mais recursos do que a Justiça Estadual. Isso faz com que, enquanto um juiz federal possui 20 servidores, digamos assim, não do seu gabinete, mas na sua secretaria, existe no Pará ainda magistrado estadual convivendo com apenas um servidor. Como eu vou dar prestação jurisdicional sem servidor? Tanto é que o juiz é obrigado, às vezes, usando expressão do futebol, ele tem que cobrar o escanteio, cabecear e depois defender. Isso é inadmissível. Como eu vou prestar melhor a jurisdição se eu não tenho servidores, funcionários, da mesma forma como tem na Justiça Federal? Ainda existe o agravante, a competência delegada. Boa parte das ações judiciais, por exemplo, execução fiscal da União, onde não existe um juiz federal, quem vai fazer a cobrança, quem vai executar a jurisdição é o juiz estadual. E nós não temos uma contrapartida financeira, que é o que vem defender de forma elogiosa o presidente do Tribunal de São Paulo, o desembargador Sartori, que ele quer que a União pague essa competência delegada. Eu vou exercer a jurisdição da Justiça Federal, então eu devo receber um recurso financeiro a justificar essa tramitação do processo judicial federal numa vara estadual. Doutor Eider, o senhor atua no estado do Pará, que é a porta de acesso à região amazônica, uma região imensa, um verdadeiro continente. Para os juízes de regiões como a região amazônica, há uma certa dificuldade até mesmo física de locomoção. Empecilhos como esse agravam ainda mais o desempenho das funções dos magistrados dessas regiões. E como superar esses desafios? Para você ter uma ideia, a média de juízes por 100 mil habitantes no Brasil é 6 por 100 mil. No Pará é 4 por 100 mil. Justamente essa dificuldade. Vários locais não existe funcionários suficientes para o exercício da jurisdição. Então isso acaba afastando, o juiz prefere fazer concurso para outro lugar, menos para o estado do Pará. Então nós temos essa distância, que foi outro ponto questionado na MBB-Nadim, que nós não tínhamos condições de até chegar à capital, que é onde tem o recurso para poder se promover advogado para fazer a defesa, já se passou o prazo. Pra vocês terem uma ideia, dirigindo o carro de Belém para a Redenção, são 11 horas de carro. Então, 11 horas eu atravesso boa parte do Nordeste, atravesso a região Sul, e isso não é 11 horas de estradas totalmente esburacadas, não é estradas perfeitas a permitir. Então, isso dificulta o acesso à informação. Doutor Eider, houve alguma melhora nas condições de trabalho da magistratura do Pará nos últimos anos? Sem sombra de dúvida. Eu, quando entrei na magistratura, 11 anos, 12 anos atrás, nós não tínhamos acesso à internet, o número de servidores era muito menor, nós tínhamos uma dificuldade de informação junto ao Tribunal de Justiça. Mas as gestões que sucederam nesses últimos 10 anos vêm, pouco a pouco, tentando essa melhoria. Nós já temos acesso à internet, que para muitos estados isso é basilar, mas já temos esse acesso por obra e graça, digamos assim, do desembargador Milton Nobre, que foi conselheiro do CDJ. Nós temos concursos e mais concursos para convocar servidores, isso tem sido chamado, e mais recentemente, na gestão da desembargadora Raimunda Noronha, nós conseguimos a criação do cargo de assessor para o juiz de segunda instância, a permitir uma melhora na prestação jurisdicional, mais rapidez na prestação jurisdicional. Só que isso tudo vem sendo paulatinamente. Se houver um compromisso do governo brasileiro de efetivamente querer uma justiça mais célere, ele tem que aparelhar cada vez mais o judiciário, e o Pará está fazendo a sua parte. Doutor Eider, vamos conhecer agora o quadro Vida de Juiz, que destaca um pouco a trajetória de um magistrado. Meu nome é Thiago Elias Massad, sou juiz de São Paulo, segunda vara civil de Mauá. Virei juiz porque queria agir de acordo com a minha consciência e fazer o bem para as pessoas. Como virar juiz? A abstinência e a obstinação. Estudem porque vale a pena. Doutor Eider e Michel Medeiros, muito obrigada pela presença de vocês. O nosso programa fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até lá.